Bom, pessoal, vamos agora trabalhar com o plano cartesiano. Tá? O plano cartesiano é o plano onde a gente desenha o gráfico das funções. Tá? Então, a gente vai passar praticamente todo o curso de cálculo estudando comportamento de funções e a gente vai ver que o gráfico da função é uma das ferramentas mais úteis e importantes para a gente entender o comportamento da função. Certo? O gráfico é feito no plano cartesiano. O plano cartesiano, como vocês estão vendo aqui no quadro, é esse plano formado por dois eixos, um eixo chamado eixo X ou horizontal, esse daqui, depois o eixo vertical ou eixo Y, tá? A gente marca aqui os pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? À direita, o zero está aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. À esquerda são os pontos no eixo X, onde Y vale 0 e X vale 1, 2, 3, 4, né? E assim por diante. No eixo Y, x vale 0 e y vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou 0, ou menos 1, menos 2, menos 3. E aqui eu tenho o cruzamento dos eixos chamado de origem do plano cartesiano, que tem coordenadas 0 e 0, x igual a 0 e y igual a 0. Então, quando eu quero fazer, traçar aqui no plano cartesiano um ponto, por exemplo, o ponto de coordenadas 5 e 3, tá? O que a gente vai fazer é o seguinte: se eu quero marcar o ponto de coordenadas 5 e 3, eu posso traçar a reta x igual a 5, essa que vocês estão vendo, tá? E a reta y igual a 3, tá? Essa que vocês estão vendo. Então a reta x igual a 5, essa reta vertical, formada por todos os pontos que têm coordenada x igual a 5 e y está livre. Já y igual a 3 é outra reta, dessa vez horizontal, formado pelos pontos que têm coordenada y igual a 3 e x livre. Tá? E aí a gente tem aqui bem no cruzamento o ponto, que é o único ponto que pertence a ambas as retas, que tem x igual a 5 como coordenada horizontal e y igual a 3 como coordenada vertical. Então eu marco os pontos aqui, depois posso até apagar as retas auxiliares que me permitiram, né, colocar aqui o ponto A no plano cartesiano. Então, se eu quiser marcar um outro ponto, por exemplo, o ponto x igual a 3, faço a reta x igual a 3, y igual a menos 2, tá? Eu tenho esse outro ponto aqui, tá? Posso marcar esse ponto aqui, é o ponto B, tá? Depois eu posso apagar as retas auxiliares. Então aqui eu tenho o ponto A de coordenadas 5 e 3, aqui o ponto B de coordenadas 3 e menos 2, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui ao acaso um ponto, né, como é que eu leio as coordenadas do ponto? Eu vou colocar completamente ao acaso. Eu tenho um ponto C aqui, né? Então, olha só, esse ponto C tem uma coordenada horizontal que está aqui embaixo, né? Cortando o eixo X mais ou menos no menos 4.3, menos 4.4. Tá? Então, a coordenada x de C seria alguma coisa entre menos 4.3 e 4.4, enquanto que a coordenada vertical é alguma coisa um pouquinho abaixo de 4. Se eu venho aqui, eu vejo, né, as coordenadas precisas de C, menos 4.34, coordenada x, 3.88, coordenada y. Então, assim como eu posso traçar pontos a partir das suas coordenadas, eu posso obter as coordenadas de um ponto qualquer que eu tiver aqui no plano cartesiano, né? Fazer a volta, né? Eu posso traçar pontos a partir das coordenadas ou obter as coordenadas a partir de um ponto, certo?